Convido você a abrir a tua Bíblia junto comigo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Um versículo dos mais conhecidos de toda a Bíblia, um versículo do qual falamos muitas vezes aqui, mas eu tenho certeza que Deus tem algo novo para te trazer, talvez uma perspectiva um pouco diferente, talvez uma ampliação daquilo que você já tem visto a esse respeito. Temos, nos últimos tempos, nos últimos meses, já batido tanto na tecla que nós precisamos crescer, que nós não podemos ficar parados, que nós devemos ampliar aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, mas muito mais do que aquilo que nós sabemos, com a nossa mente, nós temos que ampliar a nossa experiência prática de vida, a nossa espiritualidade, ou seja, o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor, lá na prática, na nossa vida. E a gente vai encontrar nesse versículo aqui, dos desdobramentos que vamos ver, bastante coisa que vai desencadear lá na nossa vida, lá na nossa experimentação de vida, o que nós podemos e devemos ser transformados. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É Jesus falando e ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. A tradução Almeida diz assim: para que vocês tenham vida e vida em abundância, para que vocês tenham vida e que vocês tenham essa vida plenamente, de maneira ampla. A gente vê nesse versículo aqui um contraste entre as missões de Jesus e de Satanás. Jesus está falando a respeito deste contraste e diz: olha, o ladrão, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, chame do que você quiser, diz assim, ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Essa é a sua ação, é isso que ele busca, é isso que ele procura. Mas Jesus coloca a diferença da sua missão. Jesus coloca o seu propósito e diz: eu vim para que vocês tenham vida, e para que vocês tenham essa vida em abundância. Veja só a diferença. Satanás quer roubar a vida, quer destruir a vida, quer matar espiritualmente, mas Jesus quer te dar vida. Essa palavra vida que está aqui, que Jesus veio trazer, ela é a palavra zoe. No grego, ela quer dizer, a conotação dela é de vida de Deus. Ela tem a conotação de vida espiritual. É o contrário de estar morto espiritualmente. Que Jesus está dizendo: olha, o inimigo vem para matar vocês, roubar e destruir espiritualmente falando. E isso se aplica também emocionalmente, fisicamente e em todas as áreas. Já Jesus diz: eu vim para que vocês tenham a vida de Deus novamente em vocês, para que vocês possam experimentar essa vida de Deus e para que vocês possam experimentar tudo que vem junto com essa vida de Deus, para que vocês possam viver um relacionamento profundo com Deus, para que vocês possam viver em abundância essa vida que Deus tem para você. Até aí, tudo bem, mas a gente vai olhar e vai pensar: olha, o que significa ter uma vida em abundância? Quando a gente pensa nessa palavra abundância, a gente já se remete a alguma coisa muito boa, alguma coisa que sobra. No dicionário, essa palavra abundância tem a ver com aquilo que é mais do que suficiente para te satisfazer e ainda vai sobrar para os outros. Eu gosto de comparar a abundância, quando você, de repente, faz aquele prato de comida que você gosta muito. De repente, olha, isso não me pertence mais, mas eu gostava tanto de pegar um pratão assim de brigadeiro, bem grande assim, sentar com uma colherinha na frente de um bom filme e pegar e comer, e a hora que vê que já comeu o que chega, você olha, ainda tem bastante no prato. Isso é abundância. Outro exemplo, quando eu morava lá em Matelândia, meu tio, que era meu vizinho, tinha uma árvore de jabuticabas. Eu subia lá e ficava lá. E ficava tempo lá. E comia jabuticaba, e comia. Ainda olhava, tinha um monte de jabuticaba sobrando naquele pé de jabuticaba. Isso é abundância. Não é nada regulado. Abundância é alguma coisa que tem e que sobra.
e essa é a vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida para você, Deus tem uma vivência aqui nessa terra, mas muito além disso, a vida de Deus em você, que ela é suficiente para você, e ela é suficiente para transbordar de você e para influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E Jesus traz isso para nós. Mas Jesus não foi de graça que Ele conquistou isso para nós. Jesus fez um longo caminho até aqui, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a essa vida. A Bíblia diz que Jesus deixou a glória que Ele tinha ao lado do Pai, e Ele se esvaziou de si mesmo e se fez homem. Sabe, a gente não tem às vezes a noção da distância que existe entre nós, seres humanos, e Deus. A gente tende a olhar tudo com os olhos humanos, então a gente muitas vezes tende a olhar Deus de uma maneira muito humanizada. E a gente não entende que a santidade de Deus é muito grande. O que significa santidade? A ausência, né, de pecado, de maldade. Deus é inteiramente bom, Deus é inteiramente amoroso, e Deus é inteiramente santo, inteiramente justo. A distância que existe entre o caráter de Deus e o caráter nosso como ser humano é muito grande. E a Bíblia diz que Jesus deixou esta glória que Ele tinha como Deus. A Bíblia fala que Jesus não levou em conta o fato de Ele ser Deus, de Ele ser como Deus, mas Ele esvaziou-se de si mesmo e se fez homem e habitou entre nós. Em João capítulo 1, diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus, quer dizer, a própria palavra de Deus, o poder de Deus. E aí diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus deixou tudo o que Ele tinha, se esvaziou e veio até aqui, se encolheu, se autolimitou, se humilhou, tomou forma de homem e veio viver entre nós. Para quê? Para nos dar vida. Jesus tinha uma missão muito clara. Jesus nasceu nessa terra, Deus já enviou Jesus a essa terra com o objetivo de morrer. Jesus veio a essa terra para morrer por mim e por você. Jesus disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Quando Jesus se fez homem, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, disse isso, é porque Ele sabia que Ele precisava se entregar, que Ele precisava viver uma vida humana, que Ele precisava experimentar tudo aquilo que os seres humanos experimentam, mas diferente dos seres humanos, Ele não teve contato com o pecado, Ele viveu em santidade do começo ao fim, Ele cumpriu inteiramente o seu chamado, e Ele disse, quando Ele morreu lá na cruz, está consumado. Quer dizer, a minha parte eu já fiz, tudo que nós precisamos de Deus, toda a vida de Deus, toda a abundância que nós precisamos, tudo aquilo que é suficiente para mim e para você, foi conquistado lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, e que Ele entregou a sua vida por nós seres humanos. Havia uma barreira muito grande entre nós e Deus. Como eu disse, Deus é muito santo, Deus é muito justo, Deus é muito puro, e nós seres humanos, afastados de Deus, a Bíblia fala lá em Romanos que experimentamos todo tipo de deturpação, todo tipo de aberração, todo tipo de destruição daquilo que Deus havia criado. O ser humano foi deixado à mercê de si mesmo, afastado de Deus, e experimentou tudo que existe, e tudo que a gente olha por aí e fala, olha o mundo, parece que está perdido, olha, parece que é tanta desgraça, é tanta coisa ruim, tanta dificuldade, tanto problema, tanta situação. Por quê? Porque o ser humano se afastou de Deus, que é bom, que é justo, que é puro e que é amor, e experimentou o que é viver este afastamento. Mas Jesus, ao dizer, está consumado, Jesus conquistou para nós o poder de ter vida. Quando a gente diz que Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, não é simplesmente um chavão cristão. Quando a gente diz que Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, a gente está falando que nós merecíamos morrer. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, a consequência natural do pecado é a morte. E nós todos, nascemos e vivemos em pecado sem Jesus.
O salmista diz, se não me engano, no Salmo 51, diz: olha, desde que minha mãe concebeu, eu já sou impuro, eu já sou pecador. E nós nascemos em uma condição de pecador, separado de Deus. E quando a gente fala de pecado, a gente está falando de uma vida independente de Deus. O ser humano hoje vive como se Deus não existisse. Muitas e muitas e muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas poucas pessoas têm vivido como quem realmente acredita que Deus existe e de que Deus é real. Se eu olhar para a minha vida e se você olhar para a tua vida, talvez a gente vai encontrar muitas e muitas situações em que nós sabemos disso, mas nós vivemos como se nós não soubéssemos disso. E Jesus, lá naquela cruz, morreu a minha morte e a tua morte. É como se nós devêssemos para Deus, é como se nós, estando afastados dele, estando mortos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, nos nossos delitos e pecados, nós estivéssemos uma barreira, estivéssemos devendo para Deus, e Deus que é justo, não poderia deixar dessa forma. Deus, em toda a sua justiça, precisava exercer juízo sobre o pecado. O pecado precisava e continua precisando ser julgado. Mas o que aconteceu? Deus enviou Jesus para tomar sobre ele todo o jugo, para tomar sobre ele todo o pecado, para tomar sobre ele toda a condenação que era minha e que era sua, para tomar todo o pecado. Você consegue imaginar o que é isso? Todo o pecado da humanidade, Ele tomou sobre Ele, e Deus executou em Jesus o seu juízo, porque Deus é santo e porque Deus é justo. A Bíblia diz que a Deus agradou a fazer aquilo, moer Jesus. Por quê? Porque Deus precisava exercer o seu julgamento, e para que esse julgamento não precisasse ser exercido sobre toda a humanidade, Deus exerceu esse julgamento sobre Jesus. Quando a gente diz que Jesus morreu no meu lugar e no teu lugar, a gente está falando que Ele tomou sobre si a morte que era para eu e você ter. E eu não estou falando simplesmente de uma morte de cruz. Muitas pessoas, após Jesus, morreram crucificadas. Alguns apóstolos morreram crucificados. A morte de cruz foi terrível, Jesus sofreu tudo aquilo. Mas quando a gente fala que Jesus morreu no nosso lugar, eu estou falando de morte espiritual. Eu estou falando de um afastamento eterno de Deus. Jesus pegou sobre Ele toda a condenação que era para mim e para você. Sabe, tem muita gente por aí, através de livros, através de tantas coisas, inclusive de pregações, tentando apagar o inferno, tentando dizer que não é bem assim, que não é real, ou dizendo, não, o inferno é aqui mesmo, o inferno é o que você constrói para você, o inferno é sua vida aqui, quando você faz as coisas assim ou assado. Sabe, gente, apesar de muitas vezes as coisas terríveis que acontecem parecerem um inferno, isso não é nem a sombra, não é nem a amostra grátis daquilo que realmente é o inferno. O inferno é real, mas ele não foi criado para mim e para você. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e para os seus demônios, que já fizeram a sua escolha e se afastaram de Deus eternamente. Mas eu e você não precisamos ir para o inferno, porque Jesus pagou o preço que nos separava de Deus. Jesus tomou sobre ele o julgamento. Era para eu e você morrermos, mas Jesus morreu em nosso lugar. Hoje, eu e você não precisamos mais ir para o inferno. Hoje nós temos um caminho, um livre acesso a Deus, e isso é muito sério. Sabe, a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai levando tantas coisas, talvez tantos anos, que já conhecemos essa história, já conhecemos Jesus, mas se a gente for parar para pensar, será que nós estamos levando a sério essa história? Será que nós estamos levando a sério isso que Jesus veio fazer? Ele veio conquistar para nós o direito de não mais morrer eternamente, mas viver eternamente ao lado de Deus. É uma escolha que Ele nos dá, uma proposta que Ele nos faz, que ela é de qualquer ponto de vista lógico, injusta. Por quê? Porque Jesus, que era santo, se fez pecado, para que nós que somos pecado, pudéssemos ser feitos justiça de Deus, pudéssemos ter em nós a vida de Deus.
E quando a gente entende isso, quando a gente entende que Jesus veio trazer para nós a vida de Deus, eu não preciso mais morrer espiritualmente, eu não preciso mais ir para o inferno, eu posso viver eternamente com o Senhor. Isso nos muda de lugar. Quando você recebe Jesus, a Bíblia diz que o teu espírito que estava morto no pecado, nos seus delitos e pecados, é recriado. Você é vivificado em Jesus. Jesus é como se você, ao entregar sua vida para Ele, escolhesse que Jesus te matasse para a sua vida velha, para a sua vida afastada de Deus, para que agora você pudesse viver uma nova vida, para que você agora pudesse viver a vida que Ele tem para você. Quando eu olhei para esse texto, depois de muito tempo, e eu percebi que Jesus estava falando primariamente dessa vida, e essa vida não é comum, essa vida é em abundância. Eu fui movido de lugar, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus te mova de lugar nessa noite, para que você entenda quem você é sem Jesus, e a proposta que Ele te faz, para que você seja ao lado dEle. Sabe, é uma proposta de amor, é uma proposta de um ponto de vista, de qualquer ponto de vista, como eu disse, injusta, porque você entrega o teu pecado e você recebe o perdão. Quando Deus olha para você, quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele não vê mais pecado, Ele não vê mais alguém digno de receber o castigo, mas Ele olha e vê Jesus, Ele vê a cruz e tudo aquilo que ela significa, quer dizer, tudo aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. E a Bíblia diz que nós somos justificados por Jesus. Quer dizer, nós éramos injustos, mas nós somos tornados justos por aquele que se fez injustiça, para que nós pudéssemos viver e sermos justiça de Deus. Isso deve te mover do lugar. Esse pensamento, esse entendimento de que você estava indo para o inferno, mas agora você está indo para o céu. Então você está indo para morar eternamente com Deus, deve fazer diferença na tua vida. E Ele diz, a vida que eu tenho para você não é uma vida comum. A vida que eu tenho para você, o padrão de vida que eu tenho para você é em abundância, é sobrando. Eu tenho para você e eu tenho para os outros. A vida abundante que Deus planejou para você é uma vida completa. Coloca para mim o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos entender aqui que a vida abundante que Deus planejou para nós, e agora nós podemos chamar de minha vida abundante. Você pode dizer isso? É a minha vida. E ela é abundante. A vida que Deus planejou para você, ela é liberta do pecado. Ela é livre do pecado. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo está falando a respeito daquilo que haveria de acontecer, a respeito do nascimento de Jesus, e diz o seguinte, ela dará, falando para José, a respeito de Maria, ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará, ou libertará, livrará, mas salvará o seu povo do quê? Dos pecados deles. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados. O próprio nome Jesus significa isso, significa o livramento de Deus, significa Deus estendendo a sua mão aos seres humanos e trazendo a eles livramento. Jesus se chama Jesus, porque Ele veio te libertar da escravidão do pecado. Antes de nós conhecermos a Jesus, todo ser humano vive como escravo do pecado, escravo da injustiça, escravo do mal. E sabe o que é um escravo? Eu ouvi esses dias um dado de que ainda existem muitos escravos no Brasil, trabalhando sem saber que aquilo é escravidão. Desde pequenos são criados dessa forma, desde pequenos entendem que só vão receber ali alimento e não muito em troca, e são escravizados, de maneira que eles nem sabem que são escravos. Assim acontece com o pecado. O pecado escraviza, o pecado separa as pessoas de Deus, e as pessoas nem se dão conta de que estão separadas de Deus. Mas Jesus veio para te fazer livre do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 14 diz, porque o pecado
o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei servia para apontar o pecado, mas agora nós não estamos mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Isso implica que a vida abundante que Deus tem para você é uma vida que não se conforma com o pecado e os seus filhos, eu diria, porque o pecado é o fato de estar separados de Deus, é o fato de nós vivermos em independência em relação a Deus, mas juntamente com isso, existem todos os filhinhos do pecado, existem todos os pecados que todos os dias batem à porta da nossa vida, mas eu quero te dizer que em Jesus você pode vencer o pecado. Eu não sei que tipo de pecado você tem ainda lutado contra, ou talvez você nem tenha lutado, pois tenha já desistido. A Bíblia diz, o pecado não vai mais ter domínio sobre você. Quando você recebe, quando você toma posse dessa vida abundante que Deus tem para você, você está dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor venceu o pecado no meu lugar, por isso hoje eu não preciso mais ser escravo do pecado. Existem muitas pessoas que, apesar de saberem disso, saberem que são livres, voltam a se escravizar, voltam a se entregar como escravos ao pecado, sabe, voltam a dizer e a se conformar com um padrão de vida afastado de Deus. Olha, você pode fazer tudo, você é uma pessoa livre, mas você não pode pecar. Sabe, o pecado, ele fere a santidade de Deus. O pecado afeta o relacionamento que existe entre nós e Deus. Nós temos diante do Senhor um advogado, a Bíblia diz, justo, que é Jesus. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós dizemos, Senhor, eu sei que essas coisas que eu estou fazendo, isso, não estão certo. O padrão de vida que eu tenho vivido, ao falar, ao fazer, seja a mentira, a fofoca, seja a impureza de pensamento, a impureza sexual, seja aquilo que eu assisto, mas não deveria assistir, falo, mas não deveria falar, deixo de falar quando eu deveria falar, deixo de fazer quando eu deveria fazer, seja o pecado que for, ele pode ser apagado, pode ser perdoado em Cristo Jesus mediante arrependimento. Mas nós precisamos entender que a vida abundante que Deus tem para nós é uma vida livre do pecado, é uma vida que vence. Sabe, o pecado não pode ser comum na nossa vida. Eu não posso me conformar que o pecado seja comum na minha vida e nem você na sua. O pecado deve ser uma ocorrência, deve ser um acidente, deve ser algo ocasional. Quando a gente desliza e quando a gente cai, porque a gente cai. A gente é humano. A gente é humanamente fraco e quando a gente menos percebe, ou quando a gente passa a perceber, nós já caímos, já falamos o que não deveríamos, já sentimos o que não deveríamos, já abraçamos a ofensa, já deixamos de perdoar a quem deveríamos perdoar, falamos aquilo que não deveria falar, a gente acaba mentindo aqui, escorregando lá, fazendo isso aqui, pensando isso lá, olhando isso aqui. Esses pecados nos afetam, esses pecados, nós precisamos entender que são graves e que ferem a santidade de Deus, mas que em Jesus nós podemos ser livres. Sabe, não olhe para o pecado como algo normal na tua vida. Não se conforme, olha, mas todo mundo está fazendo, todo mundo faz assim, olha, eu aprendi sempre assim. Se você tiver um entendimento, e eu creio que você está tendo a cada dia como eu estou tendo, existem tantas áreas cegas na nossa vida, que a gente não percebia que estava fazendo errado, mas quando a gente perceber, quando a luz bater, e a gente vê que tem uma sujeirinha no cantinho da sala da nossa vida, pega a vassoura e limpa, não deixa lá, não se conforme com a sujeira, não se conforme com o pecado. Quando você perceber, quando o Espírito Santo falar contigo, seja de uma maneira direta, seja através de uma palavra, seja através de uma pessoa, seja lá no pequeno grupo, quando vocês compartilharem algo, seja aqui na igreja, seja em casa, seja ouvindo uma música, seja onde for, o Espírito Santo pode falar contigo. E quando você ouvir a voz, a Bíblia diz, quando você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Abre o teu coração para aquilo que Deus tem para fazer. Sabe, Deus tem feito grandes coisas
a nós como igreja. Deus tem nos levantado e dito, olha, eu quero fazer de vocês um povo separado, um povo santo. A Bíblia diz, Pedro escrevendo, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, para viver as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado, como indivíduos, como famílias, como igreja. Mas nós não podemos nos conformar com o pecado. Sabe, não adianta a gente chamar simplesmente de problema aquilo que é pecado. Pecado é pecado. Pecado fere a santidade de Deus. Eu não posso olhar para a minha vida e de repente eu falei alguma coisa que eu não devia, e aí eu vou olhar, não, mas é normal, todo mundo fala. Eu tenho que dizer, olha, é normal, todo mundo fala, mas fere a santidade de Deus. Senhor, me perdoa. Eu não quero mais ser assim, Senhor. Sabe, aquilo que eu venho pensando, aquilo que eu venho falando, aquilo que eu venho fazendo, a maneira como eu tenho respondido às pessoas, a maneira como eu tenho falado, aquelas coisas que têm passado pela minha mente, eu não quero, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser cada dia mais parecido contigo, Senhor Jesus. Por quê? Por quê? Porque eu quero seguir um livrinho de regras, porque a igreja está me dizendo para fazer assim? Não, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Jesus me deu vida. Porque eu estava indo para um caminho que ia me levar para o inferno, mas agora eu estou indo para o céu. Então, com a alegria de poder pertencer a um Deus de amor, um Deus que não leva em conta mais os meus pecados e a minha vida velha, a minha vida antiga, eu posso agora viver uma vida crescente em amor a Deus, crescente em amor aos outros. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 74 e 75. Aqui, você não precisa pegar, vai ser colocado aqui. Zacarias estava falando, o pai de João Batista, estava falando, profetizando a respeito de Jesus, falando a respeito daquilo que ele haveria de fazer. Diz assim: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos a Deus. De que maneira? Sem medo, em santidade e justiça, diante deles, quando? Todos os nossos dias. Quando que a gente vai servir ao Senhor? Sem medo, em santidade e justiça. De vez em quando? Quando a gente estiver na igreja? Quando alguém estiver olhando? Não. Diante de Deus, todos os nossos dias. Diante das pessoas, sim, mas mais importante, diante de Deus, quando? Todos os nossos dias. A vida que Deus tem para você é abundante. E essa vida abundante que Deus tem para você é uma vida que quer te levar a ter comunhão com Deus todos os dias. Quando nós temos falado bastante a respeito disso, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração, e o próprio Deus faz morada em nós. Por isso que a gente diz que Deus é Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus se fez carne, habitou até aqui, subiu ao céu, mas quando Ele subiu, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Por isso hoje nós podemos ter comunhão com Deus, e a gente pode viver uma vida crescente, uma vida que caminhe para chegar mais perto de Deus todos os dias. Todos os dias. Nós temos liberdade para chegar diante de Deus. Você tem liberdade para orar ao Senhor diretamente. Você não precisa de intermediário. Você pode orar a Deus com as tuas palavras, do teu jeito. Você pode falar com o Senhor. Sabe, você pode chegar diante de Deus para pedir perdão para Ele. Ele é poderoso para te perdoar. Você pode chegar diante de Deus e apresentar as suas petições, porque Ele é poderoso para te abençoar segundo a sua vontade. Você pode chegar diante de Deus em uma oração de entrega e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, porque eu confio em Ti. E eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas você pode experimentar todos os dias essa vontade de Deus. Que a Bíblia anteriormente nesse versículo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, o padrão, a gente está falando aqui a respeito do padrão que Deus tem para você. O padrão que Deus tem para você não é um padrão de se conformar com o pecado, e não é um padrão de visitar Deus de vez em quando. Não é um padrão de estar em contato, estar conectado com Deus de vez em quando. Na igreja, quando você vai para a igreja, não, quando eu vou para a igreja eu estou me conectando com Deus, e está mesmo. Assim quando você vai para o trabalho, assim quando você vai para casa, assim quando você está em todos os lugares. A comunhão
que você pode ter com Deus é diária. Todos os dias você pode estar com Ele. Sabe, é muito bom. E nós devemos ansiar por momentos de experiências sobrenaturais com o Senhor. Quando o Senhor fala forte ao nosso coração, quando eu entendo uma palavra de uma maneira muito mais forte, às vezes isso me faz rir, às vezes isso me faz chorar, às vezes isso me dá uma sensação de êxtase diante do Senhor, às vezes tantas coisas podem acontecer, existem os dons espirituais que são distribuídos para a edificação da igreja, mas muito além disso, todos os dias eu posso estar com Deus. Sabe, eu não posso viver de momentos em momentos com o Senhor de uma maneira distante. Eu tenho que entender que Deus está comigo todo dia. Eu tenho que estar em contato com Ele. E isso vai passar naturalmente pela minha oração. Isso vai passar naturalmente pelo meu TSD, meu tempo a sós com Deus. Quando eu vou ler a palavra de Deus, eu vou deixar ela falar comigo. Quando eu vou orar para Deus, agradecendo, pedindo, adorando, tudo, eu posso falar tudo com Deus. Eu posso estar diante dEle todos os dias. Sabe, gente, você não respira de vez em quando. Você não respira de vez em quando, você respira todo momento. E você nem percebe que está respirando. Você nem percebe. Se você começar a parar para pensar que você está respirando e ficar cuidando, você vai se afogar. Eu já fiz essa experiência, é bem estranha, né? Não, será que eu estou respirando? Será que está certo? Está muito rápido? Está muito devagar? Você vai começar a se afogar. Mas quando você vai vivendo, o seu corpo naturalmente vai respirando. Assim deve ser a nossa vida com o Senhor. A gente tem que estar em todos os momentos perto de Deus. A Bíblia fala lá, o salmista falando, né? Que o Senhor é como o ar que a gente respira, o ar que dá vida para nós. Essa é a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Outra coisa, João 4, versículo 14, a gente vai ler aqui. Diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga nunca mais vai ter sede. A vida abundante que Deus tem para nós é uma vida de satisfação. É uma vida satisfeita. É quando a gente entende aquilo que Jesus estava falando. Jesus não estava falando, Ele estava usando uma coisa natural, usando um poço, usando água realmente física, para nos levar a entender uma verdade espiritual, de que a sede espiritual, a satisfação da nossa vida, o propósito da nossa existência só pode ser alcançado através de Jesus. E a vida que Ele tem para nós é uma vida que satisfaz. É uma vida que nós nunca mais teremos sede. A Bíblia usa essa expressão para várias coisas. Então diz, olha, nós devemos ter sede de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, nós devemos ansiar pela presença de Deus. Eu preciso ter fome e ter sede de justiça. Mas isso quer dizer, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Agora, quanto a propósito, quanto a você pensar, o que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu existo? Por que eu nasci? Tudo isso existe por quê? Isso tudo é satisfeito quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Mas nós precisamos beber dessa água que Cristo nos dá. Sabe, aquele que bebe dessa água nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Mais ou menos, quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu estava na praia e a casa que a gente estava tinha que subir um morro bem grande, né? E eu... 9 anos de idade, não era aquele ânimo, né? Eu tinha uma certa preguicinha de tudo, né? E aí me deu muita sede, tá no mar, era bem salgado, gelada aquela água, e me deu muita sede, e eu olhei para aquele morro e falei, tem que subir tudo isso, e eu acho que se eu tomar um pouquinho de água do mar, né? Eu acho que vai ser suficiente. Está geladinho. Nossa, pensa numa praia gelada que era, lá no Farol de Santa Marta, Santa Catarina. Uma água gelada. Falei, deixa eu tomar um pouquinho. E aí eu tomei, tomei. Pensa num negócio que fez mal. Me deu dor de barriga e tudo mais que você imagina. E eu tive que correr para casa porque aquilo começou a queimar na minha garganta. Sabe, eu estava pensando nisso hoje
e me veio esse exemplo. Porque quando a gente está com sede, quando a gente busca beber alguma coisa, espiritualmente falando, a gente primeiramente vai tender a beber a água que o mundo nos dá. Porque existem dois tipos de água, a água que Deus nos dá e a água que o mundo nos dá. E quando a gente vai beber a água que o mundo nos dá, quer dizer, tentar encontrar satisfação na vida, seja na vida, no trabalho, nos outros, apesar de serem coisas boas, ou no pecado, ou nas coisas que nos trazem prazeres momentâneos, mas nos afastam de Deus. É como se a gente estivesse bebendo a água do mar. Ela parecia limpinha, era uma água bem bonita, limpinha. Ela estava geladinha, mas ela era salobra. Ela não matava a minha sede, antes se eu tivesse tomado muito, eu poderia até morrer. Mas eu não sabia muito disso naquela época, eu não tinha acreditado naquilo que meus pais tinham falado. E assim muitas vezes a gente faz. A gente sabe que a água de Deus é o certo, a gente sabe que a água que Deus tem para nós satisfaz, a gente sabe que o caminho que Deus tem para nós é um caminho bom, a gente sabe que obedecer a Deus é o correto, mas o que a gente faz? A gente vai beber a água que o mundo nos dá. E a gente só consegue mais insatisfação, insatisfação e insatisfação. A vida abundante que Deus tem para você é uma vida satisfeita com Deus. É tão bom estar satisfeito com Deus. É tão bom. Sabe, isso não quer dizer que você não quer alcançar coisas novas, não quer progredir na vida, mas você sabe que Jesus é tudo para você. Apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou para ele, olha, a minha graça te basta. Quer dizer, eu sou tudo o que você precisa. Jesus é tudo que nós precisamos. É muito bom ter coisas, é muito bom ter pessoas, é muito bom viver com abundância aqui mesmo nessa terra, e nós podemos entender que Deus também tem isso para nós. Deus é tão bom que Ele estende a sua bênção até para as coisas materiais na nossa vida, mas eu preciso entender que a minha satisfação deve estar no Senhor, a minha satisfação, a minha vida deve estar nele. Eu devo entender que Ele é tudo aquilo que eu preciso. Se tudo mais acabar, eu posso confiar que Deus é suficiente para mim e que a graça de Deus me basta, é suficiente para eu viver. Apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, olha, eu já aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu já tive muito, e ele estava falando a respeito de coisas materiais, coisas financeiras até. Ele está dizendo assim, olha, eu já aprendi a viver com muito e com pouco. Eu já tive totalmente miserável e bem de vida. Ele diz, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. É nesse contexto que está essa palavra, eu tudo posso. Quer dizer, com Jesus, com o Senhor, não importa aquilo que estiver acontecendo do lado de fora. Não importa, eu tenho o suficiente. Estamos vivendo um tempo de um começo de uma crise em nosso país, uma crise financeira, uma crise econômica, e nós podemos olhar para tudo isso e nos desesperar, ou nós podemos fazer a nossa parte e olhar para o Senhor e dizer, Senhor, Tu és suficiente para mim e eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso olhar para o Senhor e dizer, Senhor, aquilo que o Senhor tiver para mim eu vou ter. Senhor, com pouco, com muito, Senhor, o que eu tiver, eu vou ter o suficiente para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim aqui nessa terra, porque eu confio em Ti. É isso, é olhar para Deus, é olhar para o Senhor como suficiente para nós. E aí, isso não vai ficar para nós mesmos. Para a gente encerrar, João 7, versículos 37 e 38, nós vamos ver que a vida abundante que Deus planejou para nós é uma vida de influência. Diga, influência. O que é influência? Influência é você levar as pessoas a entenderem algo, conduzi-las para algum lugar, mexer com a vida dela. Isso pode ser positivamente ou negativamente. Você pode receber e dar influência de uma maneira positiva ou negativa. Mas olha o que diz aqui, João 7, 37 e 38. Jesus falando, algumas pessoas que vieram procurar com sede dele, ele disse, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, Jesus é água
viva. Jesus é aquele de quem a gente vai beber e nunca mais vai ter sede. Jesus é água que realmente mata a sede, não é água salgada que eu bebi lá atrás, né? E ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crer em mim, o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água que Deus tem para você, essa vida abundante que Deus tem para você, como eu disse no começo, é abundante. Tem para você e tem para os outros. Tem para você e tem para os outros. É um desperdício a gente olhar algumas coisas no nosso dia a dia, por exemplo, como um copo transbordando com alguma coisa, né? Você vai pegar um copo, está com bastante sede, aí você pega um copo de Coca-Cola e coloca assim, daí aquela espuminha sobe assim e passa no copo, né? Dá uma alegria, né? Dá uma satisfação de olhar aquilo, né? Passando. Não faz muito bem, né? Mas nem estou tomando mais, muito, quase nada. Mas é bonito de ver. Assim, gente, deve ser com a água do Senhor na nossa vida. Assim deve ser com a vida abundante que Deus tem para nós. Ela deve fazer diferença na minha vida, me levar a vencer o pecado, me levar a entender que em Jesus eu encontro satisfação, e ela deve fluir através de mim. Ela deve sair de mim e ir para os outros, porque Deus é uma fonte ilimitada de poder, de glória e de graça. A graça que te alcançou, o poder de Deus que te alcançou não pode parar em você. Ele tem que passar por você e ir para os outros. A Bíblia muitas vezes dá a entender que nós somos os canais a quem Deus usa para conduzir a sua água, para levar a água a algum lugar. E é interessante pensar o seguinte, que quando você enche um cano de água para levar a água de um lugar para o outro, o cano também fica cheio. Verdade ou não é? O cano também fica cheio, a água de Deus passa por você e passa por você. Então você não deve se achar o fim de tudo, em que a graça de Deus, em que a presença de Deus, e que tudo é para você, e para você, e para você, e venha a mim, né? Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. A gente tem que orar o resto também. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita aqui nessa terra, na minha vida, na tua vida. Senhor, venha a mim sim, mas que eu não guarde para mim, que eu leve adiante essa vida abundante. Sabe, você pode falar de Jesus todos os dias. Você pode falar com o teu modo de vida. Você pode influenciar as pessoas para Jesus. Você pode mostrar para elas aquilo que Jesus fez com você. O teu testemunho é uma arma poderosa. O que é testemunho? Aquilo que você viu Deus fazer na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus amigos, conhecidos. Fale a respeito daquilo que Jesus fez, porque existe poder no Evangelho. Existe poder, o Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer dizer, se eu levar esse Evangelho, se eu levar a boa notícia da salvação, Deus vai estar sendo levado. O poder de Deus vai estar alcançando as pessoas. E aí o Espírito Santo vai fazer a sua obra, e cada um vai respondendo, e a gente vai não só entrar, e não só usufruir do reino de Deus, mas nós vamos também implantar o reino de Deus. Quando você nasce de novo, esse rio de Deus está dentro de você. Não faça uma barragem no rio de Deus na tua vida. Não faça uma barragem, mas leve esse rio adiante. Leve esse rio adiante. E isso vai fazer muita diferença no teu trabalho, na tua casa, onde quer que você esteja. Amém? E assim, o pecado não vai mais ter domínio sobre você. E nem o inimigo de Deus vai ter domínio sobre você. Porque a vida que Deus tem para nós é uma vida vencedora. Olha o versículo de Romanos, capítulo 8, 35 a 37. O que fala a respeito dessa vida abundante? Uma vida que vence, uma vida de vitória, uma vida que passa por lutas, passa por dificuldades, mas uma vida de vitória. Veja bem essa citação aqui, se você conseguir, está meio pequenininho, pega na tua Bíblia aí se você quiser. O apóstolo Paulo falando a respeito de muitas experiências das quais ele já tinha passado.
O apóstolo Paulo é um homem que viveu e venceu aqui nessa terra. No final da sua vida ele disse, olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira. Mas olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode me separar do amor de Deus? Quem pode me separar da vida que Deus tem para mim? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Quer dizer, essas coisas podem aparecer, ainda que elas apareçam, ainda que a tribulação apareça, ainda que a falta apareça, ainda que a fome apareça, ainda que a dificuldade apareça. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, em quais coisas? Do que ele está falando? Aquelas coisas ali, dificuldade, tribulação, problema, luta, perseguição. Quer dizer, não importa o que aconteça, se você tem a vida de Deus em você, não importa o que aconteça, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Glórias a Deus. Fique de pé.